dependo de ti, dependo de ti pra me conduzir. Quando o mar avistaram, não puderam fugir, não havia saída, nem pra onde seguir. As águas se abriram e puderam passar. Oh Cristo, eu dependo de ti. Cantemos juntos, Cristo, eu dependo de ti, Cristo, eu dependo de ti, Cristo, eu dependo de ti, dependo de ti pra me conduzir. Quando somos tentados a não crer no Senhor, e quando o nosso inimigo ver o nosso temor, desejando deter-nos, tu logo vens acudir. Cristo, eu dependo de ti. Cristo, eu dependo de ti, Cristo, eu dependo de ti, Cristo, eu dependo de ti, dependo de ti pra me guiar. Cristo, eu dependo de ti, Cristo, eu dependo de ti, Cristo, eu dependo de ti pra me conduzir, pra me guiar, pra me conduzir, pra me guiar, pra me conduzir até o fim. Nunca mais serei o mesmo outra vez. Eu não volto atrás, já decidi. Eu vou carregar a minha cruz e eu jamais olharei pra trás. Nunca mais serei o mesmo outra vez. Eu não volto atrás, já decidi. Eu vou carregar a minha cruz e eu jamais olharei pra trás. Haja em mim teu poder, flua como águas lavando meu ser. Varre a vaidade, queima todo o mal, purifica meu ser, pra glória do Senhor. Nunca mais serei o mesmo outra vez. Eu não volto atrás, já decidi. Eu vou carregar a minha cruz e eu jamais olharei pra trás. Haja em mim teu poder, flua como águas lavando meu ser. Varre a vaidade, queima todo o mal, purifica
eu vou carregar a minha cruz e eu jamais olharei para trás e eu jamais olharei para trás e eu jamais olharei para trás. Oh, vem, Emanuel, Oh, vem, Emanuel, livrar o povo de Israel. livrar o povo de Israel. Cativeiro a esperar, Veio a esperar o prometido remidor. o prometido remidor. Cantai, 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 o Emanuel virá, remirá Israel. Cantai, 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 o Emanuel virá, remirá Israel. Cantai. Vem ser a luz do alvorecer, Ser a luz do alvorecer, faz sobre nós brilhar o sol. faz sobre nós brilhar o sol. Vem dissipar a escuridão, Dissipar a escuridão, de toda sombra nos livrar. de toda sombra nos livrar. Cantai, 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 o Emanuel virá, remirá Israel. Cantai, 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 o Emanuel virá, remirá Israel. Vinde, ó bendito Cristo, venha pra nos libertar, vem curar as nossas dores, vem teu povo restaurar, vem Nascer pra libertar-nos, vem nascer pra ser um rei, vem cumprir o plano eterno e pra sempre aqui reinar. Ó, vem Emanuel, vem reerguer a Israel, Reerguer a faz-nos Israel, ter um só coração, faz-nos ter um só coração. vem derramar o seu poder, Derramar o seu poder, nos encher com sua paz. vem nos encher com sua paz. Cantai, 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 o Emanuel virá, remirá Israel. Cantai, 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 o Emanuel virá, remirá Israel.
de amor, esperança, és o Cristo, e nós cremos só em ti. Tão precioso és, amoroso, és fiel e bom, Pai de amor, esperança, és o Cristo, e nós cremos só em ti. Tua glória, ó Senhor, a igreja faz crescer, és a chama pra aquecer o mais frio coração, o amor que faz brotar no pedido a salvação. Cremos sim, somente em ti. Unigênito, enviado, deste a vida lá na cruz, prometido Rei, puro e santo, e nós cremos só em ti. Tua glória, ó Senhor, a igreja faz crescer, és a chama pra aquecer o mais frio coração, o amor que faz brotar no pedido a salvação. Cremos sim, somente em ti. Tua glória, ó Senhor, a igreja faz crescer, és a chama pra aquecer o mais frio coração, o amor que faz brotar no pedido a salvação. Cremos sim, somente em ti. Te louvarei, te adorarei, te bendirei, meu Senhor, te dou louvor, te louvarei.
fico a imaginar quando enfim chegar o momento em que Jesus virá para buscar aqueles que são seus. Não poderei conter a emoção de ver com meus olhos quem por mim morreu, me chamando, filho, vamos ao céu. Quero nesta hora poder lhe dizer como agradecer. Veio aqui morrer e salvou a mim. Vou então prostrar-me ante o meu Senhor, dar-lhe-ei louvor, todo o meu amor ao meu Salvador. Enquanto estou aqui, quero lhe servir, ter a vida envolta por amor, proclamar acerca deste dia, quando ao céu chegarmos, Cristo enxugará lágrimas que aqui vieram a cair por tanto sofrer. Não terá mais morte, nem pranto ou dor. Tudo terminou, vencerá o amor do meu Salvador. Tudo terminou, vencerá o amor do meu Salvador. Abram suas Bíblias no livro de Jonas. A igreja aqui, esses bancos, eles têm uma dinâmica. Quando os irmãos estão sentados, a gente acha que o templo está vazio. Aí quando a gente pede para os irmãos se levantarem, a gente vê a presença de todos. Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler inicialmente dos versículos 1 a 3, mas por favor não fechem suas Bíblias. Jonas capítulo 1, de 1 a 3, diz assim. Eu gosto de ouvir esse barulho de página de Bíblia sendo movimentada, porque mostra o interesse dos irmãos e acompanhar o texto. Jonas, os profetas menores realmente são mais difíceis de encontrar, eu entendo isso. Capítulo 1, versículos de 1 a 3. Eu acho muito bom que vocês encontrem mesmo a passagem, porque a gente vai recorrer ao texto em alguns momentos. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. Jonas se dispôs, mas
para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tendo descido a Chope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus aplica a sua palavra em nossos corações. Todos podem assentar-se? Meus irmãos, eu quero pregar aqui, pensando no ensejo do culto, que realmente é mês da mocidade, o dia da mocidade, mas eu gostaria que fosse uma palavra que viesse não apenas ao coração dos jovens, mas de toda a igreja. O que eu gostaria de dizer de início? Quando nós pensamos na juventude, nós precisamos ter dois olhares. Nós precisamos ter uma visão do presente e também ter uma perspectiva do futuro. Porque os jovens são uma realidade presente. E os jovens responderão pela realidade futura. E o fato é que não é nós apenas que devemos ver isso. O mundo tem visto. Por exemplo, semana passada aconteceu um evento que foi de impacto nacional, que teve perspectivas ou teve interesse mundial. O que aconteceu no Rio de Janeiro, mês passado? Semana passada? A Jornada Mundial da Juventude. E nessa Jornada Mundial da Juventude, trouxe o responsável pela Igreja Católica, que foi o Papa. Então nós vimos ali uma manifestação muito grande de jovens. Esse mês que se passou, nós tivemos várias manifestações nacionais. Foram vários jovens indo às ruas, em vários locais do Brasil, mostrando que os jovens, eles têm um engajamento religioso, mostrando que os jovens, eles estão tendo um engajamento político. E nós precisamos perceber que a juventude é uma força que pode ser usada para a glória do Senhor, mas também pode ser uma força que se distancia para longe da presença do Senhor. E precisamos pensar isso hoje, porque isso indicará a situação futura. Eu estava acessando algumas reportagens, e eu vi uma reportagem que tinha um tom de humor, mas que era de um assunto triste. Eles haviam, assim, pego vários vídeos de idosos furtando no Japão. Então eles achavam engraçado porque eram os idosos, 70, 80 anos, assim, sabe? E eles entrando nos mercados e furtando. Eles achavam aquilo engraçado. Mas eu fico pensando o seguinte, para que os idosos chegassem nessa idade fazendo isso, é porque a juventude deles foi uma juventude onde talvez eles estivessem fugindo da presença do Senhor. Então, meus queridos, precisamos pensar na nossa juventude hoje, a força que ela tem, considerando a sua realidade futura. Jovens, vocês responderão pelo futuro dessa nação. Vocês responderão pelo futuro dessa igreja. Vocês responderão pelo futuro das suas vidas. E é importante nós considerarmos se hoje nós estamos indo à presença de Deus ou fugindo da presença de Deus. Século passado, um professor numa escola dominical, professor que muitos não sabem seu nome, ele não se tornou conhecido, ele falou uma coisa na escola dominical. Ele disse o seguinte: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com uma vida totalmente entregue em suas mãos. Perceberam a pergunta ou a frase? O mundo está para ver o que Deus pode fazer com uma vida totalmente entregue nas suas mãos. Tinha um jovem nessa escola dominical. Esse jovem, quando ele ouviu isso, ele fez uma oração, ele fez uma entrega. Ele falou: Deus, eu quero ser essa vida entregue nas tuas mãos. Eu quero que o mundo veja o que o Senhor pode fazer na minha vida. O nome desse jovem que fez essa entrega é Dwight Moody. E através dele, 500 mil pessoas tomaram uma decisão ao lado de Cristo. A juventude de hoje responderá pelo futuro, responderá pelo amanhã. Não só num sentido político, mas num sentido espiritual. Mas da mesma forma que o mundo está para ver o que Deus pode fazer com uma vida entregue nas suas mãos, nós temos visto o que o diabo tem feito com vidas que fogem da presença do Senhor. Então, meus queridos, eu gostaria de considerar acerca disso, mas pensando no todo.
O que esse texto tem a nos dizer? O que a palavra do Senhor pode nos levar a considerar aqui? O versículo 1 diz que veio a palavra de Deus a Jonas. A palavra de Deus veio, Deus se manifestou, porque Ele se manifesta. E a palavra de Deus chega até Jonas e diz: Jonas, eu tenho algo para você, eu tenho algo para fazer na sua vida, e eu tenho algo para fazer através da sua vida. Eu tenho algo para fazer em você, e tenho algo para fazer através de você. E o que Jonas faz? A Bíblia fala que diante disso, Jonas se dispõe para fugir da presença do Senhor. E meus irmãos, entre tantas abordagens que nós podemos fazer ao livro de Jonas, eu estou considerando esta: a tendência do homem em resistir à voz de Deus. Jonas vai me mostrar o que acontece em outras passagens da Bíblia, o que acontece no meu coração e o que acontece no seu coração. Seja você jovem, seja você adulto, seja você solteiro, seja você casado. Existe uma tendência em nós em resistirmos à voz de Deus, em resistirmos à vontade de Deus. Jonas era crente, Jonas era salvo, Jonas era profeta, mas mesmo sendo crente, sendo salvo, sendo profeta, ele resistia. Não acontece contigo? Não acontece comigo? De muitas vezes resistirmos àquilo que Deus quer para nós? Eu fico considerando que às vezes eu me desculpo, dizendo que eu não cumpro a vontade de Deus, porque eu não sei qual é essa vontade. Mas não é verdade. Jonas sabia. A palavra de Deus veio a Jonas. Jonas tinha conhecimento do que Deus queria. E mesmo sendo consciente, ele conscientemente foge da presença do Senhor. Meus queridos, precisamos refletir acerca disso. Muitas vezes, e eu vou lhes dizer que na maioria das vezes, nós não vivemos a vontade de Deus, não é porque nós não conhecemos. Nós sabemos, mas resistimos. Nós sabemos, mas lutamos contra o Senhor, lutamos contra a voz do Senhor, lutamos contra a palavra do Senhor. Lembram quando Cristo aparece para Paulo? Cristo diz assim: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Cristo está dizendo: Paulo, você está lutando contra mim, você está lutando contra a minha vontade. A ideia recalcitrar contra os agrilhões funcionaria melhor para a nossa compreensão se nós entendêssemos assim: murro em ponta de faca. Paulo, você está dando murro em ponta de faca. Você tem ouvido a minha voz, você tem visto que eu sou real, você tem perseguido aqueles que me seguem, e você tem visto que aqueles que me seguem são felizes, mesmo diante da perseguição, e você tem insistido em se rebelar contra mim. Meus irmãos, meus amigos, jovens, adultos, solteiros, casados, eu gostaria de nessa manhã, nós pensarmos em voltarmos à presença do Senhor, nós pensarmos em não lutarmos contra o Senhor, nós realmente tomarmos uma postura em nossa vida cristã. Aqueles que já estão buscando, continuem, conheçamos e prossigamos em conhecer. Aqueles que porventura estão lutando, eu me vejo lutando muitas vezes, que nos quebrantemos diante disso. Então vejamos aqui algumas lições. Primeira, precisamos entender a lição da soberania de Deus. Meus queridos, eu quero lhes dizer que um dos problemas religiosos que nós temos, um dos problemas assim humanos e existenciais, é que nós não temos tido uma perspectiva real de quem é Deus. Já foi dito por alguns ateus, Freud foi um deles, que ao invés de Deus ter criado o homem, é o homem quem cria deuses. Então eles estão dizendo o seguinte, que o conceito de Deus é algo criado pelo homem. E eu não concordo com eles porque eu não sou ateu, Deus que criou o homem. Mas eu concordo com uma coisa, nós temos criado uma ideia de Deus que não é o mesmo Deus que Ele revelou na Bíblia. Nós temos feito uma imagem de Deus de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso pensamento, de acordo com a nossa comodidade, não de acordo com o que Deus tem revelado sobre si. O que Deus fala de si?
Meu querido, entendamos, Deus é soberano. Deus chega até Jonas e fala: Jonas, vai. Deus não chega até Jonas e fala: Jonas, por favor, quebra esse galho para mim. Se você não tiver nada melhor para fazer, me faz esse favor. Não, meus queridos, Deus é soberano, Ele é o Senhor. E Ele sendo o Senhor, Ele tem o direito, Ele tem a autoridade de chegar até mim e dizer: Vitor, isso é certo, faça isso. Vitor, isso é errado, não faça isso. Meus irmãos, Deus, Ele tem essa autoridade. E eu não quero trazer um conceito de soberania antipático, arbitrário. Eu quero lhes dizer que Deus, em sua soberania, Ele determina qual o caminho que nós devemos andar, e o caminho que Ele determina para nós é sempre o melhor. Ele diz: bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, Ele, em sua soberania, Ele determina como deve ser a minha vida, e isso é sempre bom para mim. Ele determina como deve ser o meu casamento, como deve ser o meu namoro, quais devem ser as minhas decisões. E quando eu aceito a vontade dEle para mim, eu descubro que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então vejamos, Deus é soberano em seu chamado. Ele chamou Jonas. Deus é soberano nos planos que Ele prepara, e Ele tem preparado planos para a sua vida. Deus é soberano em seus juízos. Nós, às vezes, queremos fazer uma ideia de um Deus que para Ele está tudo bem, não reclama de nada. Mas observe que no final do versículo 2, Ele diz assim: clama contra Nínive, porque a sua malícia subiu até mim. Deus é soberano nos seus juízos. Ele é soberano em dizer que certas coisas Ele irá tratar. E olha, meus queridos, eu percebo na Bíblia que existem juízos individuais. Ele trata com indivíduos de maneira especial. Por exemplo, Ele tratou com Nabucodonosor. Nabucodonosor se tornou arrogante, Deus fez com que ele vivesse como um animal por 7 anos. Deus tratou com Belsazar. Belsazar havia profanado as coisas santas. Deus chega até Belsazar e fala: olha, de hoje você não passa. Tua malícia foi pesada e você foi encontrado em falta. Naquela noite, Belsazar morreu. Deus foi soberano no seu juízo contra Herodes. Herodes manda matar Tiago, Herodes dá uma palavra e ele se coloca numa posição de Deus. E a Bíblia fala que Deus faz com que Herodes seja comido de verme. E no mesmo momento, Herodes expirou. Deus é soberano nos seus juízos e Ele pratica juízos individuais. Mas nós percebemos que Deus também pratica juízos locais. Ele tratou com Sodoma, Ele tratou com Gomorra. Ele tem tratado de uma maneira local em determinadas situações. Deus é soberano em seus juízos universais. A Bíblia fala de um dilúvio que cobriu toda a terra. A Bíblia fala que porque as pessoas têm rejeitado o conhecimento de Deus, o próprio Deus tem entregado as pessoas a uma disposição mental reprovável. Meus queridos, nós precisamos entender quem é Deus. Porque entendendo quem é Deus, nós poderemos realmente tomar uma postura na presença dEle. Deus é soberano. E Deus é soberano sobre as forças da natureza. Algo maravilhoso que a gente percebe nesse livro. Conforme a gente discorrer aqui, a gente vai perceber que Jonas foge da presença de Deus. Deus faz com que venha uma tempestade sobre o mar. Jonas, então, ele é lançado do barco. Deus faz com que a tempestade se acalme. Mas para que Jonas não se afogue, Deus faz com que um peixe engula Jonas. E depois de 3 dias, Deus faz com que o peixe cuspa Jonas para fora. Quando Jonas vai pregar na cidade, Deus faz com que surja repentinamente uma aboboreira, um pé de abóbora. Deus faz com que venha um verme e coma o pé de abóbora e o pé de abóbora morra. O que nós percebemos? Que Deus, Ele é soberano sobre as forças da natureza. Ele cria tempestade e acalma a tempestade. Ele ordena que o peixe engula, Ele ordena que o peixe cuspa. Ele ordena que surja um pé de abóbora, Ele ordena que o pé de abóbora deixe de se desistir. Deus é soberano. E a gente vê que Cristo, quando esteve entre nós como homem, Ele manifestou atitudes semelhantes. Ele fez com que tempestades se acalmassem. Ele fez com que Pedro pescasse um peixe e dentro do peixe tivesse 2 moedas. Ele fez com que um pé de figueira
secasse no mesmo instante. Deus é soberano sobre tudo, sobre as forças da natureza, sobre as circunstâncias que nos cercam. Deus é soberano. E sabe onde é que a gente precisa mais entender a soberania de Deus? Deus é soberano em disciplinar os seus filhos. E é aqui que a gente pensa melhor em Jonas. A maneira como Deus vai tratar na vida de Jonas. Então eu gostaria de pensar aqui na responsabilidade humana. Gostaria de pensar em como é que nós agimos para com Deus e como é que Deus age para conosco. E observe bem o que a palavra do Senhor vai nos dizer acerca disso. Observe aqui, versículo 4. Então o que aconteceu do versículo 1 até o 3? A palavra de Deus veio sobre Jonas. Jonas foge da presença do Senhor. Ao versículo 4 diz assim: mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar-se. Meus queridos, diante da rebeldia de Jonas, diante do coração duro de Jonas, Deus vai tratar com Jonas. E Deus vai tratar a partir de uma tempestade. Eu queria lhes dizer, em primeiro lugar, que existem diversos tipos de tempestades. Existem tempestades circunstanciais. O que são essas tempestades circunstanciais? De repente, a tempestade na família. De repente, a tempestade nas finanças. De repente, a tempestade no trabalho. De repente, a tempestade no namoro. É a tempestade que se manifesta pelas circunstâncias. Mas existe um outro tipo de tempestade. São tempestades internas. É o emocional fragilizado. É o psicológico. É a vontade. Deus trabalha de maneiras sobrenaturais. Deus trabalha muitas vezes por meio de tempestades. Lembram que Jesus Cristo passou por duas? Numa ele estava dentro do barco. Na outra ele caminha sobre as águas para encontrar-se com o barco. Deus, ele envia tempestades. E, meus queridos, sabe algo maravilhoso para nós sabermos sobre Deus? As tempestades de Deus são pedagógicas. As tempestades de Deus são educacionais. Ele tem muito a nos ensinar através das tempestades pelas quais passamos. Eu gostaria que você mantivesse sua mão aqui. Você está aí em Jonas? Então mantenha sua mão aí, porque você viu que para encontrar o livro deu trabalho, né? Já que você viu que deu trabalho, mantenha sua mão aí. Dá uma olhadinha em Jó. Jó é um livro antes de Salmos. Jó capítulo 28. Capítulo 28. Observe o versículo 1. Desculpa, eu falei 28, mas ouça 38. Jó 38, versículo 1, diz assim: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Pensa bem no que o texto está dizendo aqui. Deus vai falar com Jó, mas Deus vai falar com Jó no meio de um redemoinho. Você já viu um redemoinho? Às vezes, quando está muito quente, acontece alguns redemoinhos no quintal de casa. Eu fui estudar o que é o redemoinho. É quando o chão aquece, o chão está muito quente, então ele vai aquecer o ar que está sobre ele. E no que aquece o ar se levanta de forma espiral. E a depender da velocidade, se tiver poeira, se tiver folha, se tiver palha, essa poeira, essa folha, essa palha, elas sobem. E às vezes o redemoinho chega a 2, 3 metros de altura. Quando você olha para um redemoinho, você só pensa em confusão. Você só pensa em agitação. Você só pensa em desordem. Porque deixa tudo sujo depois. Só que aqui está dizendo que Deus falou a Jó por meio da agitação, por meio da bagunça, por meio daquela consternação emocional, psicológica, física, mental que Jó estava passando. Meu querido, do mesmo jeito que Deus vai tratar com Jonas a partir de uma tempestade, do mesmo jeito que Deus está falando a Jó por meio de um redemoinho, Deus às vezes usa situações adversas para tratar conosco. Deus quer agir na vida do seu povo. Deus falou: Jonas, eu quero que você vá para tal lugar, se disponha para me obedecer. Jonas resiste.
E Deus fala: Jonas, não é assim que um filho age com o pai. Não é assim que você deve agir para com o seu Criador. Não foi por isso que Cristo morreu por você, para que você viva rebelde, para que você viva longe de mim, para que você viva fora da minha vontade. Jonas, eu quero te trazer para junto de mim. Eu estou vendo que para que isso aconteça, uma tempestade precisa se levantar sobre o seu barco. Meus queridos, vamos pensar um pouquinho. Juventude, adultos, Igreja de Jesus Cristo, o Senhor tem planos para nós. O Senhor não quer que nós vivamos longe da sua presença. O Senhor não quer que nós vivamos longe da sua vontade. E muitas vezes Ele fará com que haja algumas tempestades para nos colocar no caminho certo. Eu quero lhes falar que tempestade circunstancial, eu não tenho passado não. Mas eu tenho passado por algumas tempestades no meu coração. E eu tenho visto nessas tempestades que o Senhor tem algo para me falar. O Senhor quer me chamar a rever algumas coisas em minha vida. E, meus irmãos, eu estou feliz por essas tempestades. Eu estou feliz porque o Senhor, diante delas, está mexendo comigo. Eu gostaria que, de alguma forma, a voz do Senhor mexesse com o seu coração. Observe o que acontece, então. Em primeiro lugar, eu gostaria de pensar com vocês o seguinte. O navio onde Jonas estava, não era dele. Se você observar o versículo 3, fala que ele compra uma passagem. Então, no versículo 3, diz que ele compra uma passagem, quer dizer que o navio não era dele. Porque se eu pensasse num barco, podia pensar apenas em mim. Mas se eu penso no navio, eu preciso entender que no navio tem um tripulante, tem uma tripulação, tem um capitão e tem os seus passageiros. E a Bíblia fala que a tempestade fazia com que o navio estivesse prestes a se despedaçar. Meus queridos, quando a gente pensa no navio, vamos imaginar aqui uma quantidade de pessoas ali dentro? 50, tá bom? 50 pessoas dentro do navio? Porque no barco que Jesus estava tinha 13. 12 discípulos mais ele. Se num barco cabe 13, vamos colocar pelo menos 50 no navio? Tenta se colocar no lugar do capitão. Você é o capitão do navio. E você deve se perguntar o seguinte: por que está tendo uma tempestade no meu navio? Por quê? Talvez o capitão fosse perguntar assim: Deus, por que o Senhor está permitindo que isso aconteça comigo? E aqui eu fico pensando o seguinte: o capitão do barco ou do navio, ele é disciplinado para aprender a não permitir a presença de qualquer um no seu navio. Qual foi o erro do capitão? O erro do capitão foi permitir que Jonas entrasse no navio. Aí você pode pensar assim: mas espera aí, o capitão não sabia de nada. Mas a aplicação que eu gostaria que você pensasse é que o capitão não tinha critérios sobre quem entraria no seu navio. Meu querido, esse navio é a sua vida. Se você não tiver critérios para quem entra na sua vida, você vai permitir que qualquer um entre. E qualquer um entrando, você vai passar por tempestades por permitir que entrasse a pessoa errada. Você vai estar fora da presença de Deus porque você permitiu que pessoas fora da presença de Deus entrassem na sua vida. Então, o capitão do navio, ele é disciplinado para aprender a ser mais criterioso. Não permita que qualquer pessoa entre no seu navio, tenha critérios. Jesus Cristo, ele se relacionava com todos. Ele se relacionava com publicanos, com pecadoras, com prostitutas, com todos. Mas você sabia que quando ele foi escolher os seus apóstolos, ele olhou aquelas pessoas que já o seguiam há um bom tempo. Então não foi qualquer um. E antes de escolher os seus apóstolos, ele passou uma noite inteira orando. Se você observar, antes dele escolher os 12, ele passou a noite em oração. Então veja bem, primeiro eram aqueles que já o seguiam. Segundo, ele passou a noite em oração antes de escolher os seus apóstolos. O que eu percebo com isso daqui, meus queridos? Eu percebo que Jesus Cristo me ensina que nós precisamos ser criteriosos com aqueles que vão fazer parte do nosso ministério, com aqueles que vão fazer parte da nossa família, com aqueles que vão fazer parte da nossa vida. Se relacionar, nós devemos nos relacionar com todos, mas abrir seu coração, não abra com qualquer um.
Mas permitir que faça parte da sua vida, eu estou falando de relacionamento, estou falando de namoro, não permita que seja qualquer um ou qualquer uma. Entrar numa sociedade com uma pessoa, não entre com qualquer um. Nós vamos formar um grupo de louvor aqui na igreja, não pode ser qualquer um, temos que ter critérios. Nós vamos fazer algum evento assim, a gente precisa da participação de outros, não pode ser qualquer um, tem que ter critérios. Porque se a gente permite qualquer um, vem alguém que está fora da vontade de Deus e a gente não sabe. E olha o nosso barco se despedaçando, porque a gente permitiu que qualquer um entrasse nesse barco. A minha esposa, ela tem me aconselhado, e eu gosto muito dos conselhos dela. Sempre que eu não a ouço, eu dou passo errado depois. E na maior parte das vezes que eu a ouço, dá certo. E um dos conselhos que ela tem me dado é: Vitor, você fala muito de namoro, e eu quero corrigir. Mas me permita apenas insistir nesse ponto. Às vezes eu vejo que vocês namoram muito rápido. Às vezes eu vejo que vocês são um pouco precipitados em entrar em relacionamento. É a sua liberdade e a sua vida. Mas eu gostaria que você se visse nesse capitão. Se ele perguntasse para Jonas: Jonas, no meio de tanto navio, por que você escolheu logo o meu? Jonas, no meio de tanto navio, por que você, longe da vontade de Deus, entrou logo no meu? Sabe o que Jonas poderia responder? É porque a sua passagem eu tinha condições de pagar. Os outros navios, a passagem era muito cara. Talvez o Jonas pudesse dizer: olha, eu fui pela lei do menor esforço. Entrar no seu barco é fácil, entrar no barco dos outros é difícil. Jonas poderia dizer: olha, foi o primeiro que eu encontrei, e já que o primeiro que eu encontrei me aceitou, eu entrei. O que eu gostaria que nós pensássemos, meus irmãos, é que nós precisamos ser mais criteriosos com determinadas coisas. Porque se você parar para pensar, o único erro do capitão foi esse: permitiu que Jonas entrasse, sem saber quem era Jonas. Indo adiante, o capitão agora, ele está vendo o seu barco se despedaçando, não é isso? E observe aqui, por favor, o versículo 5 diz assim: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. O que eles fazem então para resolver o problema da tempestade? Eles pegam as coisas que causavam peso no navio e começam a jogar fora. Vamos entender, naquela época, por que existiam navios? Hoje em dia a gente pode pensar em cruzeiro. O cruzeiro é apenas para passear. Naquela época, navios eram mercantis. Era para levar mercadoria e para trazer mercadoria. O navio que saísse sem mercadoria, ou que chegasse sem mercadoria, ele sofreria prejuízo, ele faliria. E agora o navio tem que jogar toda a sua carga, toda a sua mercadoria, tudo aquilo que tem de valor dentro dele, ele está lançando fora por causa da tempestade. Você já reparou que às vezes é assim? Nós entramos pensando mais uma vez em relacionamento, e o relacionamento não está dando certo, a gente está entrando em tempestade, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Do que a gente abre mão? A gente abre mão daquilo que a gente tem de mais valor, a gente abre mão de amigos, a gente abre mão do respeito do pai, do respeito da mãe, a gente abre mão da consideração dos familiares, a gente abre mão do ensino da igreja, a gente abre mão da palavra de Deus, a gente joga a mercadoria fora para que o barco não afunde. Mas sabe o que é importante nós entendermos aqui? Mesmo eles jogando a mercadoria fora, nada disso estava adiantando, porque o que trouxe tempestade sobre o barco não foi a mercadoria. Eles precisavam tratar o problema. Mas é uma tendência em nós. Lembra que eu falei para os irmãos que nós precisamos entender que algo que Jonas nos mostra é a tendência do homem em resistir à vontade de Deus? Nós temos essa tendência. E quando eles abrem mão da mercadoria, sem querer tratar o problema, mais uma vez estão mostrando essa tendência de resistir. Dá uma olhada aqui um pouquinho adiante. O versículo 6, finalzinho do versículo 5, né? Diz que eles estavam jogando fora a mercadoria para aliviar o peso dela. Aí diz: Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Tenta visualizar essa situação.
Eles estão jogando fora a mercadoria, aquilo que está no convés, aquilo que é visível a todos. Só que jogar a mercadoria não resolvia, porque o problema não estava no convés, o problema estava no porão. Qual a diferença do convés para o porão? O convés é aberto, é exposto diante de todos, é tudo visível. O porão está escondido, está lá no fundo. O problema está ali no porão, meu querido. O porão é teu coração. Talvez ninguém mais sabia o que estava no porão, apenas o capitão. Meu querido, talvez Deus queira tratar algo que está no teu porão. É aí que o Senhor quer lidar com você. E sabe algo que eu percebo? O que está no porão está adormecido. Jonas no porão estava dormindo. O pau quebrando no convés, a mercadoria sendo jogada fora, as ondas se levantando sobre o barco sobe, o barco desce, todo mundo agitado no convés, mas Jonas dormindo no porão. Meus irmãos, nós precisamos parar de tratar os ramos e começar a lidar com as raízes. O problema está no porão, mas sabe o que eu percebo? É que determinadas coisas que estão fora da presença de Deus, lembre que esse é o caso de Jonas. Jonas aí está fora da presença do Senhor. Determinadas coisas que estão fora da presença de Deus, quando elas entram no nosso coração e nós permitimos, a tendência é que elas adormeçam ali, é que elas fiquem muito confortáveis ali. E chega uma hora que a gente nem se dá mais conta do problema. Dá aqui um exemplo rápido. Mau cheiro. Mau cheiro. Então vamos fazer de conta que a dona de casa foi fritar um ovo na sua cozinha. E o ovo caiu no chão com a clara e com a gema, o ovo cru, sabe? Então o que vai acontecer? Ela vai passar o pano, só que não resolve, porque gema de ovo tem um cheiro forte. E no início ela sente o cheiro, mas já que não quis assim passar uma água sanitária, né? Ficou ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, ela se acostumou com o cheiro. Ela está acostumada, porque o cheiro de gema adormeceu na cozinha dela. Mas quando ele chega para visitar a irmã, quando ele chega para visitar a família, primeira coisa que a gente percebe é o cheiro da gema. Por quê, meus queridos? Porque para ela o cheiro adormeceu, para a gente ainda é novo. É assim, coisas que estão fora da vontade de Deus. Meus irmãos, nós precisamos refletir acerca disso. Considere com o Senhor o que existe fora da presença de Deus na sua vida. Não tente trabalhar os convés. Não tente mexer com a mercadoria. Entre no porão. Veja o que está adormecido. Semana passada eu falei por alto sobre Acã. Acã havia roubado algo. E Deus vai trabalhar com o povo. E quando as pessoas perguntam a Acã o que aconteceu, Acã fala, olha, lá dentro da minha tenda, enterrado no chão, está o que eu roubei. O que Acã roubou, onde é que estava? Dentro da tenda, enterrado no chão, mas ninguém sabia, apenas ele e Deus. Reflita com o Senhor, o que está no seu porão? Eu queria pensar em algumas coisas que estão no nosso porão. Queria pensar em pornografia. Meus queridos, no porão de muita gente tem havido pornografia. Antigamente, para que a pessoa acessasse pornografia, ela tinha que sair de casa. Tinha que ir numa revista, numa banca de revista ou numa locadora. Hoje em dia, na sua internet. Você nem procura, ela que te procura. E eu vejo que, às vezes, acontece das pessoas se deixarem escravizar com pornografia. E eu quero lhes dizer que a coisa hoje está tão triste que não é apenas homens, não. Mulheres estão se deixando levar com pornografia. Meus irmãos, vamos mexer no nosso porão. Não deixe que isso adormeça no seu coração. Queria pensar em outras coisas no nosso porão. Eu queria pensar em ganância. Vontade de ter e de ter mais. E nessa ganância, meus queridos, nós além de colocarmos a finanças como um ídolo nosso, nós além disso, nós ainda deixamos com que isso nos leve a nos afastar de Deus. Meus queridos, vamos mexer com os nossos ídolos. Eu queria pensar num outro ídolo. Queria pensar no ídolo, ou no nosso porão, coisas que estão ali adormecidas, como problemas pessoais. Meus irmãos, talvez algum problema assim já está adormecido no nosso coração, a gente nem se deixa mais levar por isso. Meus irmãos, vamos acordar esse problema. Vamos acordar esse porão. Vamos mexer com ele.
E aqui eu percebo algo que vai nos levar a entender de uma maneira muito clara. Olha, por favor, versículo 6 diz assim: chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Versículo 7, diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos por causa de quem nos sobreveio este mal. Qual ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Vamos entender aqui. Ele estava longe da presença de Deus, mas chega diante das pessoas e fala: temo o Senhor. Observa que isso está falando muito da gente, está falando de mim. Às vezes eu sei que estou em desobediência a Deus, mas continuo dizendo: temo o Senhor. E do mesmo jeito que aqueles tripulantes ficam com uma interrogação na cabeça, nós precisamos ter essa interrogação uns com os outros. Peraí, como é que eu estou desobedecendo a Deus, mas digo que temo ao Senhor? Como é que eu digo que temo ao Senhor, mas estou desobedecendo a Deus? Meus irmãos, vamos considerar que às vezes há uma incoerência entre o que nós falamos, entre o que nós professamos e entre o que nós praticamos. Ele diz que teme o Senhor, mas os outros sabiam que ele estava longe da presença de Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, é algo que eu sei que o Espírito Santo fala a nós. Se nós estamos percebendo que de alguma forma estamos em desobediência, é porque nós tememos mesmo que nós precisamos redirecionar o nosso comportamento. Precisamos redirecionar as nossas práticas. Eu queria caminhar aqui para o final, mas eu gostaria apenas de trazer aqui mais 2 reflexões. E aí, sim, a gente vai encerrar. Observe aqui, por favor. Versículo 12. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Sabe o que eu gostaria que nós entendêssemos aqui? Que nós resistimos realmente em fazer a vontade de Deus. Lutamos com o Senhor. Nós precisamos identificar o problema. Mas não apenas identificar o problema. Nós precisamos ter disposição para lançar o problema para longe de nós. Porque agora eles já sabiam que o problema era Jonas. E Jonas está dizendo: olha, o problema sou eu. Eu preciso sair do seu barco. Mas se você quiser que eu saia, você vai ter que me lançar, porque sozinho eu não saio não. Entendeu como é que o pecado é? O problema sou eu. Eu tenho que sair da sua vida. Mas se você quiser que eu saia, você vai ter que me jogar fora, porque sozinho eu não saio não. Você precisa se movimentar. Você precisa tomar uma posição. Meus irmãos, sabe aquilo que a gente havia falado de pornografia? O problema é a pornografia. Mas se você quiser que a pornografia saia, você vai ter que tirar, porque sozinha ela não sai não. O problema é a amargura. Mas se você quiser que a amargura saia, você vai ter que tirar, porque sozinha ela não sai não. O problema é a rebeldia. Mas se você quiser que a rebeldia saia, você vai ter que tirar, porque sozinha ela não sai não. O Jonas está dizendo: olha, agora vocês vão ter que se movimentar. E sabe o que acontece? Observe, por favor, versículo 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas está dizendo: olha, rapaz, vocês têm que me lançar. E ao invés do pessoal lançar, o que o pessoal fazia? O pessoal ficava insistindo, porque eles não queriam tirar Jonas de dentro do barco. Aqui eu entendo que era a misericórdia deles. Eu não queria pensar no sentido literal, mas eu queria fazer uma aplicação a nós. Às vezes nós sabemos qual é o problema. Esse namoro não é de Deus. Nós sabemos disso. Mas ao invés de lançar fora do barco, a gente fica insistindo. A gente fica remando. A gente fica lutando. Nós sabemos que essa amizade não está abençoando. Mas ao invés de redirecionar essa amizade, a gente luta, a gente insiste, a gente força uma barra. Nós sabemos que determinadas coisas não estão boas, não são do Senhor. Nós, como crentes, precisamos de um procedimento diferente.
Mas ao invés de tratarmos isso, nós insistimos, nós lutamos, nós forçamos a barra. Meus queridos, até quando o Senhor vai dizer para nós o que disse para Paulo? Dura coisa é recalcitrar eles contra os aguilhões. Vamos parar de dar murro em ponta de faca, gente. Vamos, em nome de Jesus, aceitar o agir do Senhor em nossas vidas. Aqui eu vejo o seguinte: é possível, é incrível, mas é possível que servos do Senhor, que ouvem a voz dele, mesmo assim, saiam da sua presença. É possível. É difícil da gente entender, mas é possível, sabe? É possível até mesmo que eles adormeçam, que eles fiquem confortáveis longe da presença de Deus. É possível. É difícil entender, mas é possível. Agora, sabe o que não é possível? Não é possível que Deus fique calado diante disso, porque a Bíblia fala que Deus é um pai amoroso, que disciplina o filho que ama. Diante disso, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai criar uma tempestade, Deus vai falar ao coração. E vamos concordar com uma coisa? O agir de Deus é doloroso. O agir de Deus é doloroso. Não venha me dizer que aquela tempestade foi boa, porque não foi não. É doloroso. Mas é tão bom ser tratado pelo Senhor. Porque Deus tratou na vida de Jonas, as pessoas daquele barco se convertem. Você vai ver daqui a pouco. As pessoas daquele barco se convertem. Jonas volta para a presença de Deus. Jonas chega em Nínive, e Nínive se converte também. O agir de Deus é doloroso, mas é bom ser tratado pelo Senhor. Porque depois que a gente é tratado por Ele, as pessoas à nossa volta tomam conhecimento do Deus maravilhoso que nós temos. Nós passamos a ter um novo relacionamento com Deus. E nós começamos a ser usados por Deus para que outros também venham a conhecê-lo. Meus queridos, eu gostaria de encerrar lhes dizendo uma coisa que precisa acontecer conosco hoje de manhã. Observe, por favor, o verso 17. Desculpe, o verso 17 não. O verso 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Meus queridos, isso daqui precisa acontecer com o Senhor, conosco. Temeram em extremo. Eu estou tentando transmitir um conceito do Senhor que não seja aquele conceito de um Deus com uma vara na mão, de um Deus assim castigando a torto e a direito. Não é esse conceito que eu quero que as pessoas tenham de Deus, porque Deus não é assim. Mas eu gostaria que nós tivéssemos um conceito do Senhor conforme a palavra, de um Deus que ama o suficiente para aceitar do jeito que é, mas que ama demais para permitir que continue assim. Por isso Ele trata com tempestades que despedaçam navios, Ele trata com tempestades que abalam estruturas, que realmente nos levam a nos despertar em nosso porão. E diante disso, meus queridos, nós precisamos, conhecendo o Senhor, temer o nome dEle. Deus, eu não quero viver longe da sua presença. Eu temo pecar contra o Senhor. Nós precisamos, diante disso, sabe, fazer votos ao Senhor, tomar posicionamentos. Meus irmãos, olha, nós podemos, infelizmente, cair num erro, onde nós tenhamos um conceito assim, ó: Deus é bom e o diabo não é ruim. Por mais que essa frase assim pareça infeliz, mas algumas pessoas querem levar a vida cristã desse jeito. Deus é bom e o diabo não é ruim. A santidade é boa, mas o pecado não é problema. Professar o nome de Cristo é bom, mas não precisa renunciar ao mundo. Meus queridos, não façamos isso não. Olha, temeram em extremo ao Senhor e fizeram votos. A partir de hoje, o Senhor vai ter um novo lugar na minha vida. A partir de hoje, eu vou ter um novo procedimento diante do Senhor. Meus irmãos, eu quero convidá-los a fazerem votos ao Senhor neste momento, a fazer um voto no seu coração, fazer um voto no Senhor acerca do seu casamento, fazer um voto no Senhor acerca do seu namoro, fazer um voto ao Senhor acerca de uma vida de pureza, de castidade, fazer um voto ao Senhor acerca daquilo que Deus está falando no seu coração, porque Deus falou ao coração de Jonas. E o que é que nós precisamos agora? Tomar posicionamentos, fazer voto,
por temor ao Senhor, por saber que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, que Ele, por amor, misericórdia, Ele não vai permitir que nós vivamos longe da sua presença. Faça votos ao Senhor em seu coração. Que Deus nos abençoe. Quero convidar o pastor Infante a vir à frente e ele conduzirá os irmãos em oração. Nós estamos encerrando o culto, mas, irmãos, como foi feito essa palavra final, hoje é dia de tomar uma posição. Então, eu vou pedir, em primeiro lugar, ninguém olhe para o lado, nem para frente, nem para trás aí. Curve a cabeça. Curve sua cabeça. Quero primeiro aqui fazer uma palavra aos jovens. Por favor, tome uma posição hoje diante do Senhor. Vocês precisam entrar mais no quarto secreto. No quarto secreto, a gente não entra em navio errado. Por favor, gente. A mensagem foi clara. Vocês viram que os 4 primeiros versículos do livro de Jonas, ele só desce. É só descida, ele vai descendo, 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 até chegar no ventre de uma baleia. É só descer. Saiu da vontade de Deus, é só descer. Só descer. Então, vou fazer um apelo aqui. Eu não vou mandar ninguém vir à frente, as coisas são muito íntimas com Deus. Eu já vi muita gente vir em frente de igreja chorando, tal, mas precisa mudar, agora precisa tomar uma coisa sincera. Senhor, eu vou hoje tomar esse propósito diante de Ti. Diante do que foi exposto, se alguém nessa manhã, eu quero orar por vocês aqui, a oração final. Se alguém nessa manhã está tomando um propósito nas áreas da sua vida, pode ser que não foi mencionada uma aqui, mas você sabe que ela existe. Ela existe. Problemas em várias áreas. Por favor, se alguém hoje toma essa posição, rapidamente, levante a mão, eu quero orar por vocês, amém, amém, graças a Deus, amém, 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 bendito seja o Senhor, amém, pode abaixar, rapidinho, só para nós orarmos aqui, amém, graças a Deus, amém, amém, Jesus. Mais alguém, irmãos? Amém, filha, é preciso isso, amém. De vez em quando é preciso isso, tomar uma posição, e hoje precisamos tomar um propósito. Senhor, amém, lá atrás, amém, 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 graças a Deus, amém, amém. Nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pelos propósitos que foram tomados em cada coração aqui. E na realidade, Senhor, todos nós temos que melhorar a nossa vida. Todos nós. E eu sei, quem não levantou a mão, certamente, também está saindo daqui com um propósito. O propósito é ficar na Tua presença. O propósito é olhar para o alto. O propósito é andar como Jesus andou, embora com toda a nossa imperfeição, mas se nós olharmos para Ele, nós seremos cada dia menos imperfeitos. E assim vamos nos assemelhando ao Teu Filho, onde essa perfeição será completa quando adentrarmos na Jerusalém celestial. Meu Deus, abençoa essas mãos, esses irmãos, a mensagem que foi pregada, e quero aqui Te agradecer pela vida desses jovens, Senhor. Oro por esses moços e moças. Meu Deus, por favor, nós temos exemplos aqui na igreja, pessoas que desceram fora da Tua vontade, entraram no navio errado, foram para um porão, e angústias do inferno se apoderaram delas. Oh, meu Pai, que essa mocidade pense, procure a Tua santa vontade. A Tua palavra diz que a Tua vontade é a nossa santificação, que nos abstenhamos da prostituição, está escrito na Tua palavra. Chegai-vos a mim, eu me achegarei a vós, essa é a Tua vontade. Que essa mocidade, esses adolescentes, nossos juniores, adultos, tomem isso como realmente um modo de vida do crente que ama Jesus Cristo. Oh, meu Pai,
que deem crédito à tua palavra, que ouçam o conselho dos seus pais, consultem seus pastores, façam tudo aquilo que a Bíblia nos embasa, para que não entrem no navio errado. Agradeço essa juventude, o que eles têm feito, o progresso na vida espiritual deles, o retorno de alguns, que essa noite, de uma maneira diferente, será feita uma declaração pública de fé aqui diante da tua igreja. Ó Pai, só pelo teu poder. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, porque cremos no Evangelho de Cristo, o Evangelho que transforma o pecador, como transformou a minha vida e a vida de todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus e para a glória somente dele. Amém, Senhor. Amém.